A maior área de terras tinha 4 hectares. Então, imagina os outros todos, muitos nem sequer tinham terras. E os primeiros lotes que eles receberam aqui, que parece que depois eles tiveram que financiar essas terras, não foi fácil para eles, e o Estado não foi generoso com eles, mas no início os lotes eram de até 77 hectares. Então, o fascínio nas cartas que descreviam as parentes que tinham permanecido no Velho Mundo era de fato que aqui eles tinham mais terras do que um conde na Alemanha, que um duque na Alemanha. Até porque, por exemplo, na região de Sarre, áreas muito pequenas, os condados, os ducados, e eles chamavam-se, em alemão chamava-se Kleinstaaterei, os pequenos estados, que tão minúsculos que eram, que realmente os únicos que eram proprietários dessas terras eram os senhores feudais, ou aqueles intendentes à nobreza, que administravam, que tinham o controle sobre essas terras. O Felipe colocou bem a questão da ocupação. Há um número, eu não sei se os colegas aí concordam, que quando iniciou-se o processo de ocupação, a população da província seria de 130 mil habitantes. Alguns falam até de 140 mil, entre africanos, entre índios, espanhóis, lusos, enfim. Ou seja, um número muito reduzido. Então, preocupação com a ocupação. Mas também havia outros motivos, né? A questão da independência, de se preparar para reações de países amigos, talvez, lá na Europa, de Portugal, que fossem daqui a pouco reagir. Inglaterra era muito próximo de Portugal, né? Então também havia essa preocupação em criar forças aqui para defender contra alguma reação interna ou então externa em relação à independência do Brasil. Tá? Esse é outro caso. E o outro caso que o Felipe talvez desenvolva melhor é quanto ao branqueamento da população, né? Porque houve, numa região na América Central, houve uma reação tal que os africanos, vamos dizer assim, dominaram a situação e assumiram o governo. Algo que repercutiu muito e que gerou muita preocupação, tanto aqui no Brasil quanto em outros países. Então, os fatores, assim, a motivação para ir em busca de europeus foram vários os motivos. E nós já tínhamos alguma experiência feita aqui no Brasil. Por exemplo, Bahia teve, se eu não me engano, em 2 lugares na Bahia, Espírito Santo, em mais outros lugares, Rio de Janeiro também, onde antes da chegada dessas primeiras levas, houve uma experiência com europeus para povoar.